Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loze e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar dos filmes que estão rolando aí, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, em circuito nacional também, tá? E hoje eu quero trazer outra coisa muito bacana chamada Garoto dos Céus, tá? É uma produção que novamente aborda, né, a cultura islâmica, a cultura árabe, né, como a gente já falou em Holy Spider, né, num vídeo anterior, né, no caso, tá? E é novamente uma coprodução também mais europeia, né? Embora você tenha também diretores de origem árabe, muçulmana, né? Atores de origem árabe muçulmana, tá? Mas é uma coisa mais europeia. E esse filme, né, ele é muito interessante porque ele não aborda só uma questão de ordem religiosa, ele aborda também uma questão de ordem política, tá? Se no filme Holy Spider a coisa se passava no Irã, nesse filme agora a coisa vai se passar no Egito. O Egito, né, para quem não sabe, tá? Um país de origem islâmica, tá? Um país que tem um governo militar que governou o Egito, governa o Egito com mão de ferro há muitos anos, tá? A gente vai ter algumas situações muito complicadas acontecendo, né, nesse país na última primavera árabe, né? E o filme ele gira em torno, né, de uma instituição educacional islâmica criada no século X, a maior instituição de educação islâmica do mundo, que está no Cairo, uma instituição que jamais permitiu interferências externas na sua atuação, né? E o que a gente vai ver nessa história? Vai ser justamente essa ditadura militar egípcia tentando intervir, né? Tentando colocar o seu dedo ali, né? Nessa escola islâmica milenar, vamos dizer assim. E aí o filme começa com um pescador, né? Com um filho de pescador chamado Adam, né? Um garoto que era muito estudioso, um garoto que acabou sendo o quê? Convocado, né? Sendo escolhido, né? Para poder fazer a faculdade, né, dessa escola islâmica, né, dessa escola islâmica tradicionalíssima, né, e que ensinava muitas coisas sobre o islamismo, né. Só que o imã é o líder religioso da escola, né, o imã geralmente são esses imãs eles geralmente eles são considerados recebedores das revelações de Alá, né, mais recentemente, né, se não estou enganado, né, era mais ou menos o que eu estudava na faculdade lá de História, né, que se falava um pouco sobre isso, né, que alguns imãs recebiam revelações de Alá até hoje, tá? E o imã dessa escola acaba falecendo, né, e esse posto fica vago, né? E aí você vai ter vários grupos tradicionais dentro da escola que defendem esse islamismo mais raiz, esse islamismo puro. Você tem uma corrente islâmica que faz oposição ao governo, que quer colocar o imã dela, enquanto que o governo tem o seu candidato a imã, né, no caso, né? E aí você vê esse conflito, um coronel, né, do exército egípcio, né, ele acaba sendo um cara que fica ali, como podemos dizer, ele fica ali cooptando alunos, né, geralmente os alunos mais novos, os alunos que levantam menos suspeitas, para serem uma espécie de, como informantes, serem uma espécie de ferramenta ali para poder o governo maquinar dentro daquela escola e colocar o seu candidato a imã. E o nosso pobre Adam, né, que é o cara, vamos dizer assim, mais inexperiente, mais calouro do mundo, mais verde, mais cru do mundo que entrou ali, ele acaba sendo cooptado por esse coronel, tá? E aí ele começa a fazer todas as maquinações que esse coronel quer fazer para quê? Para você ir tirando do caminho os representantes daquela tradição mais islâmica, os candidatos a imãs mais ligados a essa tradição islâmica e colocar, né, como imã o imã que o governo apoia, no caso, né, que esse governo militar apoia, né? Então é um filme, gente, que é um negócio meio complicado, porque se você dividir, fizer aquela coisa maniqueísta entre bem e mal, gente, não existe, entendeu? Você vai ter aqueles imãs você vai ter aquele islamismo mais tradicional, né? Perdão, gente, que se aproxima dentro de alguns grupos ali, né, da escola, muito mais de um fundamentalismo religioso,
Enquanto que o oponente a isso, o antagonista a isso é o quê? É uma ditadura militar, entendeu? Altamente opressora. Então, quer dizer, ficava um negócio muito complicado, né? Perdão, você tomar partido de um ou de outro, né? Você olhar aquele negócio como se fosse uma disputa entre bem e mal. Não existe ali, entendeu? Agora tem tosse pra caramba. E aí o que vai acontecer? Você olha para aquela situação, né? E aí você fica meio sem saber o que fazer, entendeu? Porque você acaba vendo o menino sendo totalmente cooptado, né? Você vê, perdão, gente, você vê um menino sendo totalmente cooptado pelo governo, fazendo todas aquelas coisas, né? E essa intervenção do Estado em cima da religião, ela parece ser uma coisa muito agressiva, realmente. Ela parece ser uma coisa que está ali, né? Como podemos dizer, desvirtuando a tradição islâmica. Que a tradição islâmica no filme, apesar de você ter um grupo mais radical, coisa e tal, não tem aquela, como podemos dizer, não tem aquela coisa de colocar a tradição islâmica como se fosse uma coisa do mal, apesar de você ter grupos fundamentalistas dentro da escola. Tanto que você vê, né, discussões, né, você vê debates, entendeu, dentro da cultura islâmica, dentro da religião islâmica, né, entre o Adam, né, que é o garoto ali que foi cooptado, né, e os demais imãs. E aí você vê que é um discurso que está valorizando essa cultura islâmica, apesar de mostrar também que existem grupos radicais. Mas o grande vilão nessa história toda, né, ao invés de ser um Estado teocrático, coisa e tal, como a gente vê muito no cinema iraniano, agora não. O grande vilão é quem? O grande vilão são as Forças Armadas, são os militares que estão querendo intervir naquela escola de educação islâmica para evitar a proliferação de grupos fundamentalistas e uma guerra civil. Então, quer dizer, os militares eles também estão tentando controlar aquela escola islâmica para evitar uma guerra civil também desse fundamentalismo islâmico. Então, quer dizer, você fica... a questão é muito complexa. Você não tem como dividir essa questão entre bem e mal. Sabe? Você olha para os dois lados, você olha para os militares e você olha para a escola islâmica, entendeu? Elas têm pontos positivos e pontos negativos, e essas coisas ficam ali entrando em choque, em conflito no filme, né? Então ele é muito interessante nesse sentido. É um filme que realmente, entendeu? Ele dá um nó na tua cabeça, porque as coisas na vida não são divididas assim muito simplesmente entre bem e mal, entre branco e preto, entendeu? Tem os tons de cinza também, vamos dizer assim, né, no caso, né? Apesar dessa expressão já ser mais do que batida, né? De ser uma expressão clichê pra caramba, gente. Mas o filme é interessante você ver todo esse desenvolvimento, toda essa trama, toda essa maquinação política, né, que o filme mostra, né? O grande charme do filme é você ver esses dois grupos em conflito, né? O Adam lá no meio daquilo, esse coronel numa hora afagando o Adam, na outra hora ameaçando o Adam, numa hora valorizando o Adam, na outra hora desvalorizando o Adam, coisa e tal. Era uma relação ali meio que de um pouco de amor e ódio entre os dois ali, né? Nessa situação aí no caso, né? Agora, não tem mocinho nem bandido nessa história não, gente. É um negócio bem esquisito, bem complicado. E a coisa que realmente incomoda é você ver uma intervenção militar, entendeu? Num grupo religioso que não quer uma intervenção do Estado, entendeu? Na sua cultura, né? A gente sente que a cultura ali islâmica está sendo abalroada por essa ditadura egípcia. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacial.com.br, tudo junto, e no futuro próximo a gente conversa sobre mais filmes que estão rolando por aí, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.